Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo podcast. Somos o NAP, o Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco. Eu sou Thalita, uma das psicólogas e coordenadora do serviço, e hoje eu estou com Eduarda, Renata e Egline. Iremos abordar um tema muito atual e que vem trazendo várias discussões: a ansiedade. Desde 2019, o Brasil tem aparecido entre os primeiros colocados em várias pesquisas que demonstram o quanto que esse transtorno está presente na nossa sociedade. Para iniciarmos o nosso debate, eu gostaria de apresentar a nossa psicóloga Renata, mais uma vez, e gostaria que Renata se apresente e nos explique também o que é a ansiedade. Então, bom dia, né, gente? Bom dia. Meu nome é Renata Carvalho, eu sou psicóloga clínica, né? Sou técnica de referência e psicóloga no NAP. Né? Minha formação, eu tenho quase 20 anos de formada, sou acompanhante terapêutica, redutora de danos e sou terapeuta em RPG, terapêutico com jovens, adolescentes. Né? Então, ansiedade, né, Thalita? O que é esse monstro, esse fantasma que a gente tanto fala? E que acompanha a gente há tanto tempo, né? Desde o início dos tempos. Desde o início dos tempos. Então, ansiedade é algo bem amplo, né? O que é ansiedade, a definição é bem ampla, né? Mas se a gente for falar que a ansiedade é uma reação emocional natural do ser humano, né? E que quando ela vem de forma potencializada, ela já chega como algo patológico, né? A ansiedade ela vai trazer de forma patológica sintomas físicos, então ela vai trazer questões dermatológicas, né, questões com o estômago, uma dor de cabeça constante, frequente, né, e pode trazer, dentro de um processo de crise, ela vai trazer sudorese, que é aquele suor nas extremidades, né, nas mãos, nos pés, tremores, né, a sensação de que a pessoa está morrendo, né, está tendo um infarto, falta de ar. Essa seria a ansiedade patológica, que é quando o paciente, sim, começa a buscar ajuda. Sim, é interessante que na tua fala você traz algo que muitas vezes a gente esquece. A gente, quando precisa tratar e quando ela sai do normal, a gente esquece que a ansiedade é uma reação normal e natural do nosso corpo. Ela está presente desde o início da nossa vida, né? Ela está com a gente desde que a gente vem a esse mundo e ela serve como um aviso para o nosso corpo. Agora, quando ela passa de algo que deixa de ser natural para algo patológico, ela apresenta aí todos esses sinais que você falou. Eduarda, também te apresenta, fala um pouco sobre você, mas me fala, como é que isso que Renata falou, quais são os sinais que aparecem na nossa clínica? Como é que o paciente chega para a gente? Isso. Eu sou Eduarda, sou psicóloga, né, já há mais de 10 anos, faço parte da coordenação técnica do NAP, né, e aí uma longa trajetória dentro dessas práticas terapêuticas, de grupos terapêuticos. E aí, pegando um pouco do que Renata falou, né, justamente aparece nesse lugar desses sintomas físicos, como a gente já consegue olhar do ponto de vista assim, mas como um adoecimento, né? Coisas que a gente, como Renata falou, a ansiedade faz parte do nosso cotidiano e ela até nos protege em alguns momentos, né? Se a gente nunca sentisse ansiedade diante de questões importantes, né? A gente poderia ficar mais desprotegido para algumas situações de risco. Então, ela tem esse fator protetor. Mas, olhando no cotidiano, né? Olhando hoje, como levamos nossa vida laboral, de estudos, de relações, a gente consegue perceber que algo na pessoa vai ficando mais complexo dessa resolutividade. Né? Algumas atividades que antes eram realizadas normalmente começam a ficar mais difíceis, trazendo esses sintomas físicos, alterando o nosso sono. Eu diria que vai alterando aos poucos essa qualidade de vida, né? A qualidade de vida ela é alterada e ela tem, né, em sua essência, realmente essa questão protetora. Eu diria que a ansiedade, inclusive, é o que nos faz hoje estar aqui nesse podcast. Nós nos preparamos antes porque a ansiedade existente, né, na gente fez com que a gente se preparasse, organizasse a fala, estudasse um pouco, porque houve um aviso ali que alguma coisa ia acontecer e a gente precisava se proteger. Agora, quando isso vai para além disso, acontece o que você e Renata, né, relataram. Justamente, né? Hoje, para estar aqui, existe uma expectativa. A gente que não é acostumado
está participando de gravações, né? Isso pode trazer um nervosismo, uma expectativa, um certo medo, que não precisa ser olhado de uma maneira patológica, né? Nem tudo é patológico. É importante essa distinção antes da gente olhar para o adoecimento. É importante olhar para o que há de saúde também, nas maneiras de lidar com as questões, né? Sim. Então, hoje a gente ficou, né? Como é que vai ser? Ai, meu Deus, eu vou falar errado, né? Isso é normal do ser humano, né? E como o Thalita colocou, né? Isso faz a gente se dedicar mais e há todo um preparo, pensar né, no que a gente Duda? vai falar. Isso. É a forma protetiva, né? É o Isso. preparo. A gente, mesmo compreendendo tudo, entendendo, né? E já tendo anos de experiência, a gente precisa, de forma protetiva, se preparar para poder estar nesse momento. E isso pode acontecer nas mais variadas situações, né? Mas aí é esse limiar de entender, né? Esses sintomas, quando chegam, é algo da ordem de o corpo pedindo para ser escutado, em alguma medida, né? Através desses sintomas, eu costumo dizer que é como se esses sintomas são meio que mensageiros de como a gente está levando a nossa rotina, de como a gente está se organizando, lidando com as questões, não olhando para o nosso corpo, para a nossa psique, e isso fala muito da gente, né? Isso fala muito da gente e a gente já começa o nosso podcast falando sobre o que é ansiedade, os fatores de proteção, de preparação e também quando esses fatores saem ali do que é a normalidade, do que é aquilo que precisa me proteger. Eu costumo dizer que quando o sinal deixa de ser amarelo para ser um sinal vermelho, então há algo ali que eu preciso olhar. Egline, continuando na nossa discussão, a ansiedade ela é presente também em outros transtornos psiquiátricos? Então, me apresentando, eu sou Egline, sou psicóloga há 20 anos e um pouco mais. Sou coordenadora também na equipe técnica, né, tenho uma prática clínica e também experiência com a educação inclusiva. A ansiedade pode estar presente em outros transtornos psiquiátricos? Sim, né, e na maioria das vezes ela está presente. Né? A gente percebe que a ansiedade vem como um sintoma para vários transtornos, né? E aí você percebe ela se apresenta na dificuldade de sono, na palpitação, na boca seca, em outras coisas que assim você não consegue dar conta, né? E aí você pensa que muitas vezes que é algum outro transtorno, né? Alguma coisa relacionada a algum transtorno além da ansiedade, mas ela pode entrar também como um sintoma da depressão, sintoma do TDAH, o sintoma da bipolaridade, enfim. A ansiedade, eu costumo dizer que a ansiedade é um parente bem próximo de vários transtornos. Né? É difícil a gente encontrar alguém que traz a queixa da ansiedade e aí, quando a gente vai observar melhor, a gente vai perceber que, além daquela ansiedade, ele está carregado com outros transtornos, com outras coisas. Então, ela tem a perspectiva do transtorno ansioso, como o Duda falou, né? Mas também a gente pode pensar a ansiedade como um sintoma relacionado a alguma outra dificuldade psíquica. Ela pode existir sozinha, mas ela também pode ser uma parte de outros sofrimentos psíquicos. Isso, né? E assim, eu não diria na totalidade, mas claro, assim, na sua grande maioria, ela acompanha outros sofrimentos psíquicos. E muitas vezes ela é o sinal de que você precisa cuidar, né? Quando essa ansiedade ela sai de um controle, sai de uma normalidade, né? Sai daquela proteção, é algo que começa a sinalizar que precisa de um olhar diferenciado. E é interessante porque a gente acaba discutindo o quão complexo é a ansiedade. Hoje, a gente tende a usar, né, alguns temas psiquiátricos da psicologia como algo muito simples, mas a gente começa o nosso podcast mostrando o quão complexo é o transtorno da ansiedade, que pode aparecer sozinho, pode aparecer com outros sofrimentos. E aí, quando a gente pensa em algo tão complexo e tão amplamente discutido, principalmente desde a pandemia, como é que vocês veem que o discurso social acolhe esse ansioso? O ansioso ele é bem acolhido nos seus lugares de trocas sociais, trabalho, escola, família. O que é que vocês dizem sobre isso? Olhando um pouco, né, como a gente até comentou um pouco no início, né, na forma que a gente vem levando hoje uma imersão nas redes sociais, nas rotinas de trabalho, né, muito essa
coisa dessa performance, né? De tudo tem que estar 100% o tempo todo, né? E é difícil dar conta disso, né? É difícil equilibrar tantos pratos assim, né? E nesse discurso social está justamente não acolher essa falha, né? Isso. Né? Essa falha vai estar num lugar, muitas vezes, de preguiça, de frescura. São discursos que surgem a partir disso, né? A gente escuta Né? os nossos pacientes trazendo muito isso. Né? E que discurso é esse que não acolhe essa falha, né? O que é que está por trás disso, né? Isso. É como se aquela pessoa ela não pudesse sentir coisas, inseguranças, falhas, né? Assim, ela precisasse dar conta o tempo todo de tudo, né? É aquela pessoa que dá conta da casa, dá conta do trabalho, dá conta de si, tem que fazer várias coisas no dia e assim ela não pode sentir que nada está fora do lugar. Ela tem que dar conta, ela tem que estar bem o tempo todo, né? E assim tem um pouco de crueldade aí, porque você um lugar até bem inalcançável. Inalcançável, né? isso. Né? É impossível você dar conta da vida se a gente for pensar todas as atividades, todas as obrigações, exigências que a gente tem na vida adulta, né? E até às vezes na infantil também, né? Se torna impossível, né? Inalcançável. E aí essa busca traz muita dificuldade, muita ansiedade, né? E se a gente for pensar naquilo que é 100%, né? A gente vai precisar entender que cada um tem os seus 100%. Então, atender à expectativa do outro no que o outro considera como 100% é algo inatingível, né? E se a gente também for lembrar da época da pandemia, que foi quando veio o boom da ansiedade no mundo inteiro, né? Para além dos pensamentos de morte, né? Do medo da morte, a gente vai lembrar que a ansiedade ela chegou muito profundamente nas pessoas por conta dessa improdutividade. Ficar em casa levou as pessoas a ficarem pensando o tempo inteiro em serem produtivos. Isso gerou, inclusive, muitos conflitos familiares, né, muitos divórcios. Então, a gente precisa lembrar que essa ansiedade é exatamente uma resposta do corpo àquilo que eu não estou conseguindo fazer. Ou porque eu estou impedido mesmo, é algo meu, né, ou porque o outro não me possibilita, né, concluir uma tarefa, uma atividade. Teve esse aspecto, né, as produtividades foram revistas, né? As pessoas tendo que ficar em casa. E a gente não é muito convidado a olhar para si, né? Não existe esse convite. É sempre o estímulo do trabalho, vamos fazer, tem que aprender novas coisas. É sempre algo para fora, né? E esse momento da pandemia trouxe esse momento que, inevitavelmente, a gente teve que olhar para a gente e estar mais conosco. Isso. E quando a gente está mais com a gente começa a olhar para coisas que a gente antes não se apercebia, né? Isso. Parece que a gente está sempre tão demandado a ter algo acelerado, seja o pensamento, sejam os fazeres do dia a dia. Então, pensamento e fazeres, a gente precisa estar sempre dando conta que no momento em que algo chega e me pede para silenciar, seja, como a gente falou agora, o transtorno que foi a pandemia, mas seja o meu dia de descanso, o meu dia de folga, o meu dia de lazer, parece que não se pode parar. E aí, quando não se pode parar, a gente não está acolhendo quem precisa parar. Vivemos em uma época hiperconectada. Hoje, nós não entramos mais na internet como falávamos há algumas décadas atrás. A gente vive na internet. Então, a gente dorme e acorda e os celulares são todos conectados. Vivemos época hiperconectada e também super produtiva. A gente falou um pouco sobre como não se espera que alguém pare, e hoje a gente tem, inclusive, né, nas redes sociais, no dia a dia, a gente precisa sempre dar o 100%, que precisa ser o 100%, muitas vezes, que não leva em consideração os meus 100%, como a Renata falou. Então, precisamos ser hiperconectados e super produtivos. Como é que isso acaba falando da ansiedade para os mais jovens, para os adolescentes e para os jovens adultos que estão aí começando o mercado de trabalho? Eu penso, Thalita, que na realidade a gente vive a era do imediatismo, né? A tecnologia trouxe isso enquanto advento, né? Então, os jovens hoje em dia, principalmente os mais jovens, os pré-adolescentes e adolescentes, e isso também foi algo que foi fortalecido na própria pandemia, eles estão hiperconectados, né? E aí os vínculos, eles terminam sendo de uma outra ordem, né? E isso causa muita ansiedade, né?
eles ficam, de fato, nessa ideia de que tudo precisa ser para ontem, né? E as redes sociais também trazem uma imagem, e aí a gente está falando não só de uma imagem física, que também é muito hipervalorizada, digamos assim, nas redes sociais, mas de uma imagem de ideal. É como se os contos de fadas, hoje em dia, tivessem um outro formato, né? Então, se você abre ali o Instagram, você vai ver famílias maravilhosas, né, filhos perfeitos, né, estruturas magníficas, quando, na realidade, nem sempre é assim. Né? Nem sempre é assim. Há um sofrimento também por trás de tudo aquilo, né? Mas passa uma imagem diferente. Isso. E se a gente for pensar que a adolescência é um momento de muitas transformações, né? É aquele momento onde o jovem adolescente ele está se revendo, né? Se construindo, se reconstruindo, né? E aí ele quando se dá conta, né? Lida com essas coisas que a Renata está trazendo, ele também tem uma autocobrança de ter que dar conta, né? E como dar conta? Eu acho interessante essa coisa de estar 100%, né? E assim, eu sempre falo assim, o que é estar 100%? Quem consegue, de fato, estar 100% na vida, né? E aí esse adolescente que está nesse momento de construção, né, das fragilidades, das mudanças, fica, por outra via, bastante isolado. Ele perdeu, inclusive com a pandemia, esse momento de estar com os outros, né? De estar com pessoas, de estar convivendo com diferenças, que é a partir disso também que ele vai se fazendo uma pessoa adulta, né? E aí, assim, eu acredito que ele lida com as mesmas cobranças dentro da adolescência que o adulto vive, de ter que dar conta, né? Ter que ser conectado, ter que ser da vez, ser da moda, enfim, né? Ele precisa estar com todos os amigos, com todas as coisas que é demandado para ele, mas que, de fato, ele não vai ter como dar conta disso. E assumir esse não dar conta das coisas é algo que traz também muita ansiedade, porque ele está sendo cobrado a dar conta. Isso, e justamente num contexto em que isso tudo está sendo vivenciado mais virtualmente, né? Essas relações, essas conversas, essas trocas, né? E quando isso precisa ir para a realidade, para o dia a dia, é difícil. Pode ser bem ansiogênico, né? Porque uma coisa é isso se dar no meio digital, outra coisa é quando eu preciso ir ali encontrar pessoas, né? E a gente sabe que esse isolamento tem muito a ver com isso, né? Isso pode ser um fator aí dentro da ansiedade, né? A dificuldade de estar com pessoas, porque tem esse tempo aí de só estar virtualmente. Como é que eu estou presencialmente? O presencialmente fica difícil, fica comprometido, né? Em um momento onde tudo isso está acontecendo, e se a gente pensar na adolescência como um lugar de mudanças físicas, estruturais, sociais, o adolescente também vivencia muitos lutos. O primeiro é o luto do corpo infantil, mas ele ainda também não tem um corpo adulto. Então, ele está naquele momento que é ansiogênico, de mudança corporal. Ele se despede e ele faz um luto das relações de escola. Ele também precisa de um novo ideal de profissão. Então, ele está sendo cobrado, está se cobrando do que vai ser quando crescer. Afinal, o crescer já está ali a uma porta de distância. Então, no meio disso tudo, a gente tem esses adolescentes hoje vivendo muito mais o virtual e super conectados, com a dificuldade, né, das relações cotidianas. Claro que isso não é para todos os adolescentes. A gente ainda tem os adolescentes que também vivenciam. E, junto disso, eles vivenciam, né, todo o processo da complexidade do ser adolescente. Né? Então, no meio disso tudo, a gente tem pessoas, adultos em formação, vivendo as suas dores específicas da sua idade e sendo cobrados e solicitados a todo tempo. Então, isso também é um fator, né, de ansiedade para eles. E eu me questiono, sabe, Thalita, o sentimento de pertencimento do adolescente, como é que ele vai funcionar dentro do virtual, sabe? E eu acho que isso pode trazer muito mais confusão nesse processo de formação e dessa transição da infância, da adolescência para a fase adulta, justamente porque eu vou me conectar a algo que eu não sei se é real, porque o que se passa é uma imagem, né, vendida, né? A gente não sabe se aquela imagem é verdadeira. E como é que eu vou saber, né, quem sou eu se eu não me sinto pertencente a um espaço real, né? E como o meu pensamento não vai estar lá na frente, né, me tirando do agora, nesse contexto todo. Isso.
E aí, quando a gente olha e percebe, através dessa lente que a gente trouxe, do quão complexo é o tema, quão complexo é o tema se a gente dividir ele ali em faixas etárias, se a gente for por uma discussão social, financeira, a gente vai ter a ansiedade também presente através dessas questões. Como que eu percebo que chegou a hora de pedir ajuda profissional, Eveline? Qual o momento em que tudo isso que a gente conversou chega naquele momento do agora é preciso procurar ajuda? Então, Thalita, eu acho que assim, naquele momento onde a gente tem sintomas maiores, como a dificuldade do sono, eu costumo dizer que alguém que não consegue dormir bem é insuportável, né? Porque o sono Um sinal importante, né? ele dá toda uma condição para que a gente siga, né? Um sono adequado, né? Um sono reparador. Isso. Né? E aí, quando a gente não está conseguindo dormir, a gente não está conseguindo ter relações sociais tranquilas, né? Quando a gente percebe uma irritação, aquela coisa que a gente, muitas vezes a gente diz assim, do nada, né? Eu costumo dizer, do É uma nada. fala muito comum, né? Do nada, não sei de onde isso Pois vem, né? E aí, assim, a gente sempre costuma pontuar que não é do nada. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas, assim, alguma coisa, teu corpo está dando sinal, né? E aí, quando você passa a não estar bem com você, né? O teu corpo já dá sinais e você percebe que você anda irritadiço, que você está triste, que você está mais isolado, né? Que as coisas que você gostava de fazer já não têm a mesma graça, não têm o mesmo interesse, né? Você começa a evitar lugares que podem trazer uma ansiedade, né? Você começa a evitar Esses sintomas físicos, né? Essa taquicardia, essa sudorese, só podem ser diversos sintomas, porque é algo que chega muito... Primeiro chega esse físico, né? Isso. É muito comum, às vezes chegam pacientes que, não, eu estou recorrentemente indo na emergência porque sinto essa sudorese, essa taquicardia, parece que é uma sensação de que eu vou morrer, de que eu estou infartando, e não se trata disso nesse contexto, mas é um viés ansioso, né? Uma ansiedade em algum grau, e aí eu acho que isso, quando já está muito recorrente, algo precisa ser escutado aí, né? Precisa ser olhado. Aquele choro também, né? Uma vontade de chorar, né? Aquele choro preso, aquela vontade de chorar sem um motivo aparente, né? E essas buscas às emergências, elas se tornam recorrentes, né? Porque você fica tendo sintomas físicos que atrapalham, você para de trabalhar, você para de estudar, você não consegue dar conta, né, daquilo. E aí precisa, assim, além daqueles pensamentos de menos-valia, de não ser suficiente, de não se perceber produtivo, né? De não se perceber bem, né? Querer continuar atendendo essas demandas, das Isso. demandas que criamos e que existem. Essas expectativas que são... E um corpo que coloca alguns... Eu costumo dizer que na ansiedade o corpo vai dar esse limite que você não está dando a essas questões que precisam ser revistas, né? Através desse sintoma ele faz, vamos olhar um pouquinho para o que está se passando. Se a gente não para o corpo para a gente, né, Duda? Exato. E eu costumo sempre dizer que na ansiedade, os primeiros a receber o ansioso não é o psicólogo, não é o psiquiatra. Geralmente é o gastro e o cardio. É verdade. Isso. Porque a gente vai ter sempre desconfortos gastrointestinais ou respiratórios. sintomas parecidos com problemas cardiológicos que vão, muitas vezes, fazer com que o paciente, de uma forma recorrente, procure ajuda médica dessas especialidades, até em algum momento se entender e se conhecer o que é a ansiedade. E aí, dentro desse contexto, como é que o NAP pode ajudar quem sofre de ansiedade, Duda? Então, né, diferente dos contextos até mais conhecidos, né, que eu acho que o público tem acesso, que é a questão da busca da psicoterapia e do psiquiatra, né, para acolher esse tipo de demanda, né. No NAP a gente tem esse acompanhamento, mas que a gente vai estender para outras maneiras de lidar com esses sintomas que chegam, né, através das nossas atividades terapêuticas, dos nossos grupos, que são atividades expressivas, de que maneiras criativas da gente poder estar ressignificando essa maneira de viver atualmente que está sendo difícil, que está trazendo sofrimento de alguma medida, né? Então, através das nossas oficinas terapêuticas, né, que a gente usa esse nome, tanto atividades mais corporais como mais expressivas são muito bem-vindas, eu costumo dizer, para lidar com a ansiedade, principalmente, né? Desde uma atividade mais corporal, que eu acho que faz muito sentido dentro do transtorno ansioso,
uma atividade como um yoga, uma bioenergética, são maneiras de estar acessando o corpo, de se conectar consigo mesmo, de olhar de alívio de tensões, né, que a gente sabe que faz parte, e tanto atividades mais expressivas, como arte-terapia, o teatro, me lembra aí, As Biodança, práticas, né? a Biodança. são diversas práticas nesse sentido que eu costumo dizer que são maneiras criativas de olhar para isso, né? Porque é importante que a gente olhe para essas dificuldades que chegam não como limitadoras, mas é justamente um importante momento de saídas criativas para lidar com essas questões, né? Podendo acessar a arte é muito bem-vindo, que é uma maneira importante desse acesso a conteúdos mais inconscientes, de que vão nos trazer um resgate nesse contato conosco, né? Tem um termo que é da psiquiatria que a gente chama que é ruminação de pensamento. Às vezes o sofrimento está tão grande que o meu pensamento foca apenas em uma coisa e assim como aquilo que rumina, né, fica ali indigesto. E às vezes, para eu poder sair disso, eu vou precisar encontrar uma saída criativa. Já que todas as saídas que eu busquei anteriormente não me fizeram sair disso. Isso é muito comum. Às vezes até a pessoa até já teve alguma experiência com psicoterapia individual, né, que é muito importante de estar sendo sempre acessada, mas através do meio artístico, das práticas integrativas que vão olhar para o corpo, né, de outras maneiras de olhar para isso, isso chega quando a fala não pode dar conta, né? Eu vou ali direto numa atividade mais corporal, vou aliviar um pouco essas tensões, vou falar de conteúdos, vai haver essa troca com outros, né? É uma coisa muito vivencial, né? Como se trouxesse esses fenômenos diante do mote ali da oficina, do que está sendo acessado, e aí eu vou lidar com aquilo ali bem, vamos dizer, mais vivencialmente mesmo, né? E eu acho que retira também, quando a gente pensa nas nossas práticas, uma coisa que os nossos pacientes vivenciam é o sentimento de que eu não estou só. Existem aspectos muito positivos, aspectos terapêuticos num grupo, mas que começa com a ideia de que, nossa, o meu sofrimento não é só meu. Claro, o meu sofrimento, as minhas experiências dizem respeito à minha vida, mas de repente eu encontrei alguém que também não está conseguindo mais ser produtivo. Eu tenho um outro adolescente que passeia por caminhos que também são dolorosos. Eu encontro uma outra mãe, eu encontro um outro filho. Eu vou encontrando pessoas que me mostram que, apesar, né, do sofrimento ser muitas vezes excluído daquilo que é o nosso palco principal, mas nos bastidores da sociedade existem pessoas que sofrem e eu posso me conectar a um deles. Justamente, né, essa grupalidade traz esse sentimento de pertença, de acolhimento, né, de afeto também. Isso pode ser muito significativo, né, para olhar daquilo que eu posso falar, o que eu posso expressar sem medo, né? Ou sem preocupação do que o outro vai estar me julgando, né? Porque o outro sabe um pouco do que eu estou vivenciando. Isso, algo de estamos aqui no mesmo barco, né? Isso. Trazer um pouco esse sentimento. Né? E aí o afeto, ele vem fortalecer muito essas relações, né? Onde eu posso falar de mim. É quando o social, né, entre aspas, ele acolhe, né? Porque a gente reconhece no outro social alguém também adoecido, né? É um grupo pequeno de pessoas que está unido por questões muito semelhantes, né? Porque fora das paredes do NAP é aquele social não acolhedor que a gente falou, né? E por vezes eu vou precisar desse dentro para poder me reestruturar e lidar com aquilo que está fora. Isso. Então quer dizer que no NAP, Renata, o cotidiano, o corpo, o trabalho, tudo isso fala sobre ansiedade e muitas vezes fala sem palavras ou fala para além das palavras? Exatamente, Thalita. É a possibilidade, como o Duda estava falando, né? A possibilidade de você olhar de forma mais criativa para encontrar estratégias, né? E acho que o NAP ele traz isso nas oficinas terapêuticas, né? E no grupo terapêutico também, né? Esse sentimento de pertença, né? De você olhar para o outro e reconhecer que o outro, dentro do cotidiano dele, também vivencia essas dores, esse sofrimento, né? Sim. E ali eles juntos, a partir da experiência do outro, da história de vida do outro, conseguem trazer para si alguma estratégia para sair daquela situação, né? Eu acho que os grupos terapêuticos eles têm muito essa dinâmica, né? A partir do outro eu me reconheço e eu me transformo, né? E isso é importante na vida de todo mundo.
a partir do outro, eu me reconheço e eu me transformo. Se você ficou interessado nas nossas práticas, nós estamos, desde os anos 90, oferecendo um serviço de qualidade em saúde mental. Nós estamos no bairro da Boa Vista, em Recife, e se você quiser nos contactar, você pode fazê-lo pelo número 3423-7062 ou nas nossas redes sociais, NAP Recife, @NAP Recife. Meninas, muito obrigado. Eu acho que a gente pôde falar de uma forma muito mais específica do que, às vezes, a gente tem oportunidade sobre esse tema, que, como eu falei lá no início, é tão presente, né, no nosso cotidiano e na nossa sociedade. Além desse podcast, você pode também ouvir a gente falar sobre dependências e família nos nossos podcasts anteriores. Obrigada. Obrigada. Obrigada Foi ótimo. também.